Olá, estou no Mosteiro de Alcobaça, ou Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça, bem no centro de Portugal. Foi no centro e no sul do país que, na época medieval, se concentraram os maiores senhorios do clero, os chamados cotos. Um desses senhorios foi precisamente o Coto de Alcobaça, cuja sede estava aqui, neste mosteiro. A origem do senhorio monástico de Alcobaça deve-se a Dom Afonso Henriques, que em 1153 doou um extenso território aos monges de Cister e a Bernardo de Claraval. E em 1178 teve início a construção do mosteiro. Com o tempo, o mosteiro tornou-se no polo dinamizador do Coto de Alcobaça, que durante séculos foi um dos mais dinâmicos e determinantes para o desenvolvimento da região e do país. O Coto abrangia um extenso território de 440 km² que se estendia da Serra dos Candeeiros até ao mar. Mas que motivos levaram Dom Afonso Henriques a fazer tão grandiosa doação à Ordem de Cister e a Bernardo de Claraval? Antes de mais, um ato de fé relacionado com a religiosidade medieval. Segundo a lenda, quando Afonso Henriques conquistava Santarém em 1147, teve uma visão de Bernardo ainda este era vivo. Fez então a promessa de erigir uma abadia em honra de Santa Maria e de a doar à Ordem de Cister. A doação revela igualmente a visão estratégica de Afonso Henriques. Bernardo de Claraval era um abade prestigiado com grande influência na Santa Sé. E o nosso primeiro rei precisava da sua intercessão junto do Papa para que Portugal fosse reconhecido como reino independente. A doação de Afonso Henriques teve ainda um propósito militar e económico: defender um território arrancado a custo aos muçulmanos através da colonização e do aproveitamento económico. E ninguém melhor que os monges da Ordem de Cister, com provas dadas na cristandade, para desbravar, arrotear, criar gado e produzir os alimentos indispensáveis. A Ordem de Cister fora fundada pelos monges beneditinos na Borgonha, em 1098, e estabeleceu-se em Portugal por volta de 1143. 5 anos mais tarde, os monges fixaram-se também aqui, em Alcobaça. E a doação do rei, em 1153, veio fortalecer decisivamente a influência desta ordem monástica na região. O trabalho era um pilar da regra beneditina seguida nos mosteiros de Cister. A ociosidade é inimiga da alma. Por conseguinte, devem os irmãos ocupar-se a certas horas no trabalho manual e a outras na leitura das coisas divinas. Ora, elabora. Reza e trabalha. Assim se resumia a regra de São Bento. Em Alcobaça, os monges exploravam diretamente parte das florestas e terras agrícolas. Belissimamente arroteadas, as granjas do Coto de Alcobaça deram origem a muitas aldeias e vilas. Nas terras que cultivavam, os monges aplicavam as mais modernas técnicas daquele tempo, como a rotação de culturas e o uso de instrumentos em ferro. Para o efeito, construíram ferrarias. Edificaram também moinhos, fornos e lagares. As realizações hidráulicas dos monges de Cister ficaram famosas. Construíram canais que desviavam a água de rios próximos até aos mosteiros e aos campos. Com os foreiros, ou caseiros, os monges celebravam contratos de arrendamento das terras que não exploravam diretamente. Estas terras chamavam-se casais e, além das rendas, os camponeses estavam ainda obrigados ao pagamento da dízima eclesiástica, isto é, 10% da produção. Os excedentes das atividades económicas de senhorios monásticos, como o de Alcobaça, eram comercializados nos mercados locais. Dinamizava-se assim a agricultura, a pecuária, o artesanato e o comércio. Para além das atividades agropecuárias e artesanais, o trabalho dos monges passava também pela produção de manuscritos no scriptorium. Em pergaminhos produzidos a partir da pele das ovelhas que criavam, os monges de Alcobaça elaboravam notáveis códices. Pela produção desses códices, zelosamente guardados na biblioteca, e pela criação de uma escola para os respectivos monges, o mosteiro de Alcobaça sobressaiu como polo de desenvolvimento cultural. O dia-a-dia de um monge decorria entre o trabalho e a oração, os dois pilares da regra beneditina, e o tempo consagrado ao repouso e às parcas refeições. E no mosteiro, os espaços estavam adaptados às rotinas diárias dos monges.
O dormitório era um espaço comum, onde todos os monges dormiam completamente vestidos. Dava acesso direto ao transepto da igreja, o que facilitava a deslocação dos monges durante a madrugada para as orações. Junto ao dormitório encontramos duas salas. A sala do capítulo, no piso inferior, onde os monges se reuniam para eleger o abade e discutir assuntos importantes. E ao lado, a sala dos monges, onde os noviços ficavam alojados e parece ter funcionado o scriptório. A proximidade da cozinha tornava a sala dos monges mais quente, o que convinha ao minucioso e delicado trabalho de cópia de textos e desenho de iluminuras, bem difícil de fazer com os dedos enregelados. Com os produtos de exploração agrícola e pecuária, os monges preparavam as suas refeições na cozinha. Nela podemos apreciar o tanque e os lavatórios que recebiam a água do rio Alcoa através de um engenhoso sistema hidráulico construído pelos monges. Preparadas as refeições, os monges comiam juntos e em silêncio no refeitório. No púlpito, era costume um monge ler passagens das Sagradas Escrituras. A oração acompanhava o cotidiano dos monges que viviam para Deus. Orava-se em silêncio no dormitório e no belo claustro gótico de Dom Dinis, justamente chamado de Claustro do Silêncio. Na igreja do mosteiro tinham lugar as grandes celebrações litúrgicas, bem como as orações diárias com que os monges louvavam o Senhor. Eram as matinas, a laudes, a prima, a terça, a sexta, a nona, as vésperas e as completas. Na grande e bela abadia de Alcobaça cruzam-se os estilos arquitetónicos. Nascido em plena Reconquista e situado numa zona ainda militarmente instável, o mosteiro reflete a influência românica nos merlões e ameias que coroam o exterior da igreja e lhe dão um certo ar de fortaleza. Mas foi o estilo gótico que marcou de forma indesmentível, nos séculos XII e XIII, o conjunto arquitetónico. O mosteiro de Alcobaça é mesmo o primeiro edifício gótico construído em Portugal. Santa Maria de Alcobaça segue os planos da abadia cisterciense de Claraval e aplica os preceitos de Bernardo, o seu primeiro abade. Trata-se de um gótico simples e austero, em que a ornamentação se reduz à folhagem discreta dos capitéis. No interior da igreja, a luz e a verticalidade fascinam-nos. Entre os finais do século XV e os primeiros anos do século XVI, o gótico despojado de Alcobaça dá lugar à exuberância e ao primor. As arcadas de arcos redondos sucedem-se com proporção, simetria, equilíbrio e simplicidade. No século XVIII, é a vez do estilo barroco decorar o mosteiro com ouro e azulejos e lhe oferecer uma fachada renovada. Do século XVIII data igualmente o Panteão, uma extensão da igreja destinada a receber os túmulos reais que antes estavam no transepto. Foi também o mosteiro de Alcobaça que Dom Pedro I escolheu como sua última morada, junto de Dona Inês de Castro. Dom Pedro ordenou a construção dos dois túmulos após o assassinato da sua amada. Hoje, os braços do transepto albergam os túmulos dos dois amantes. Constitui o mais belo conjunto da escultura gótica portuguesa. Estão posicionados tal como Dom Pedro decidiu, um em frente do outro, para que ao erguerem-se, no dia da ressurreição, os dois apaixonados se olhassem de imediato. Os túmulos são um dos mais carismáticos testemunhos da história de Portugal, a acrescentar à única e milenar história de Alcobaça, das suas gentes e territórios. Por isso, tendo a oportunidade, não deixe de visitar o Mosteiro de Alcobaça, classificado em 1989 pela Unesco como Património Mundial da Humanidade.